Glória a Deus. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Irmãos, vamos ficar de pé só nesses dois versículos. Glória a Deus. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Amém? Os irmãos podeis assentar-se em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O que diferenciava Elias e os demais profetas, e por que não dizer também os apóstolos e toda a igreja primitiva de nós? Sendo que esses homens de Deus, o qual Deus usou e fez grandes milagres e prodígios através deles, eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós somos nos dias de hoje, aquelas paixões carnais, mundanas, as concupiscências da carne. Eles tinham a mesma inclinação pelo pecado. E aí alguém pode dizer assim, mas eles viveram em épocas diferentes de nós. E na época em que eles viveram, o pecado, ele não estava assim numa proporção tão elevada como nós vemos nos dias de hoje. Alguém pode dizer assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A partir do momento que o homem caiu em transgressão, a sua carne se inclinou para o pecado. Então, se você pegar a história do povo, você vai ver que o que muda com o passar dos séculos é apenas os rostos, mas a inclinação pelo pecado continua do mesmo jeito. Você pode dizer assim, mas na época dos profetas, na época dos apóstolos, eles não tinham essa facilidade que nós temos hoje de pecar. Afinal de contas, o pecado hoje está aí às portas, né? Hoje o inimigo tem ferramentas muito mais poderosas para fazer com que o homem e a mulher de Deus caiam em pecado do que há 3, 4 mil anos atrás. No entanto, nós vemos na história do povo de Deus que de vez em quando nós encontramos a nação inteira de Israel se desviando do caminho santo, se desviando do Deus verdadeiro e passando a não somente a adorar a outros deuses, mas como também a praticar todo tipo de orgias, todo tipo de pecados, de coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Então, isso não nos justifica. A verdade é que a igreja moderna é uma igreja que não ora, é uma igreja que não busca viver na presença de Deus. Essa é uma verdade. Glória a Deus. Pois Elias, que era sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou e por 3 anos e meio não pingou na terra. Ou seja, a oração de um único homem foi capaz de fazer com que Deus ele fechasse as janelas dos céus e impedisse que a chuva descesse. Josué, um homem que também era sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou e o sol parou.
Glória a Deus. Interessante que ultimamente a ciência descobriu que houve um momento na história da humanidade em que o sol realmente parou. Ou seja, isso é a prova de que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Mas o que nós precisamos entender é que aqueles homens eles oravam com uma fé tão grande, tão sobrenatural, que quando eles dobravam os joelhos no chão para orar, eles não duvidavam. Eles já tinham a certeza em seus corações que Deus já tinha ouvido as suas orações e que Deus já estava providenciando aquilo que eles estavam pedindo. Essa é a verdadeira oração. Então perceba que o que está faltando na igreja hoje, quando eu falo igreja, eu estou falando de igreja no sentido global, não é só a Igreja Assembleia dos Justos. É exatamente o combustível. Glória a Deus. Porque o combustível do crente é a oração. Crente que ora é crente vitorioso. E aí você pode fazer agora uma análise da sua vida e observar se você realmente está tendo uma vida de oração. Quantas vezes nós dobramos nossos joelhos no correr do dia para nós buscarmos ao Senhor em oração? Qual é a intensidade de nós quando nós estamos orando a Deus? Ou então, qual é a nossa finalidade na hora que nós curvamos os joelhos diante do Senhor para orar? Porque às vezes, irmão, nós oramos, em nossas orações nós pedimos tanto que acabamos esquecendo de agradecer. Quando os profetas eles iam orar a Deus, era como se eles dividissem a oração em três partes. Eles chegavam diante de Deus, eles se prostravam na presença de Deus, eles oravam, eles choravam, eles clamavam, eles colocavam diante do Senhor as suas petições, e em seguida eles começavam a agradecer a Deus antecipadamente. A oração passava para um outro nível, e antes deles finalizar a oração, eles começavam a adorar a Deus. Adorar a Deus. Glória a Deus. E a questão da adoração a Deus é o que faz a diferença no meio do povo de Deus. Jesus, quando ele estava conversando com aquela mulher samaritana, ele disse: eis que vem a hora em que os verdadeiros adoradores, eles irão adorar o Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos aprender a orar com os profetas. Nós precisamos aprender a orar. Glória a Deus. A oração, ela é a base de sustentação do cristão. É o que te mantém de pé. Porque quando você ora, você sente o desejo de jejuar. E com o jejum você sente o desejo de você ler mais a Escritura, se aproximar mais de Deus através da sua palavra, examinar profundamente as Escrituras. Então perceba que a base de tudo é a oração. Glória a Deus. Por que a igreja moderna
eles são analfabetos nas Escrituras, porque não são pessoas de oração. Glória a Deus. Os crentes modernos, em sua maioria, são crentes avarentos, que quando vai dobrar os joelhos diante de Deus, ele já tem um propósito na sua mente, e não interessa o que a palavra de Deus diga, o que interessa é o que eles planejaram. O cara hoje, ele é capaz de ficar meses e meses orando através de uma bênção material, mas ele não consegue ficar 2 minutos orando por conversão, para que Deus mude a sua vida, que Deus transforme o coração e faça daquele homem velho corrompido pelo pecado uma nova criatura. É aquela coisa, se a primícia daquilo que você está buscando é errado, então a conclusão também será errada. É diferente da maneira que nós encontramos na Bíblia. Os apóstolos, os profetas, a igreja primitiva, a maneira que eles se dobravam, se curvavam diante de Deus. Meus irmãos, os apóstolos fizeram uma oração que a terra estremeceu. Glória a Deus. Isso é poder de Deus, é unção de Deus na vida daqueles homens. Então, será que não é isso que está faltando na igreja moderna de hoje? A unção de Deus, a busca incessante pelo poder de Deus. Glória a Jesus. Você sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os sinais, eles seguirão aqueles que crerem. Ou seja, você não precisa fazer nada, você não precisa correr atrás deles, eles seguirão aqueles que crerem. Glória a Deus. Mas o que é que nós estamos vendo hoje nas igrejas? Infelizmente, na maioria delas, que as pessoas estão correndo atrás dos dons. Porque, irmãos, existe uma diferença entre você buscar os dons através da oração e do jejum, e você correr atrás de dons, atrás de revelação. O camarada está tão viciado de uma maneira de revelação, que ele é capaz de sair da igreja e ir atrás de uma igreja de falso profeta para poder receber revelação. É totalmente contrário ao que a Bíblia diz. A Bíblia, os dons, os sinais, eles seguem aos que crerem. Glória a Deus. E quando você é dotado dos dons espirituais verdadeiramente, você sente do seu coração o desejo de servir a Deus, de ser servo, de ser santo. Por que que um crente, um cristão, um genuíno, verdadeiro, ele sente do seu coração a vontade de servir a Deus de verdade? Glória a Jesus. Porque ele está cheio da unção de Deus, cheio do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é ele que faz a obra. Glória a Jesus. Não adianta a gente querer fazer, querer mudar, ter uma mudança radical na nossa vida, só porque a religião diz que você tem que mudar. Não adianta. Você precisa ser transformado pelo poder de Deus, pela unção que desce do alto. Glória a Deus. Vai lá para Atos capítulo 2, versículo 43. Olha só como é que a igreja primitiva andava. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 43. Olha só, a palavra de Deus diz assim, ó: e em cada alma havia temor.
E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória a Deus. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Perceba que os sinais, eles seguiam os apóstolos. Eles faziam sinais e prodígios, maravilhas no meio do povo. A Bíblia diz lá no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo, mais ou menos do versículo 4 ao 6, que Filipe, ele fazia tantos milagres e prodígios, que as multidões iam ter com ele para ver. Glória a Jesus. E o que era que eles faziam? Eles corriam atrás dos dons? Não. Simplesmente eles viviam na prática o verdadeiro evangelho da graça. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, você precisa viver a palavra de Deus na prática. Glória a Deus. Deus vai usar aquilo que você tem disponível. Santo Deus. Se eu não tenho nada de Deus, o que é que Deus vai usar? Nada. Mas se você é uma pessoa que busca viver na presença de Deus, andar na presença de Deus, aí esses sinais te seguem. Aonde você for. Glória a Deus. Porque foi Jesus que disse. Abre aí a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Olha só o que é que Deus diz. Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguem aos que crerem. Agora nós também não podemos negar que existem pessoas que creem nos dons, elas buscam, recebem os dons de Deus, mas elas não vivem a palavra. Glória a Deus. E aí quando chegar no dia do juízo, Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, eles vão chegar para Jesus e vão dizer: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E ele vai olhar para eles e vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Essa palavra Jesus falou no sermão lá de Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Jesus estava falando para crentes, pessoas que conheciam a palavra, que foram dotadas dos dons espirituais, mas que nunca foram cristãs, nunca viveram a palavra, nunca obedeceram a Deus. E naquele dia essas pessoas irão ter uma surpresa diante de Deus, porque Jesus vai chegar para elas e vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Glória a Deus. Então, os dons são derramados sobre toda a carne, e também sobre os servos e as servas de Deus. Glória a Jesus. Agora você volta lá para o livro de Tiago, carta de Tiago, no capítulo de número 5, né? O versículo 18, para a gente concluir. Versículo 18, ele diz assim, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto.
Então Tiago ele cita os dois momentos do profeta Elias em que ele orou para que não chovesse e não choveu. Em seguida, novamente, ele orou para que Deus mandasse chuva e Deus mandou chuva. Essa passagem está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 41 até o versículo 45. Elias pediu que um conservo seu subisse até o pico do monte para ver se a chuva estava vindo. E aí ele prostrou-se com o rosto no pó da terra e começou a orar. O rapaz subiu a primeira vez e lá não aconteceu nada. Quando ele voltou, ele disse: suba até 7 vezes. E ele subiu. Quando foi na 7ª vez, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquela nuvem ela começou a crescer, ela foi crescendo. E ele voltou até Elias e disse: eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele olhou para o mar e viu. Então Elias mandou que ele chamasse o rei Acabe e pedisse que ele corresse para casa, porque Deus ia mandar chuva sobre a terra, e Deus mandou. Glória a Deus. Agora, o que é que nós podemos tirar de informação nesta passagem? Primeira coisa, a forma que Elias orou. Ele se prostrou-se sobre a terra, colocou a cabeça entre os joelhos e começou a orar. Elias se humilhou na presença de Deus. E este aqui, irmãos, é o segredo. Você se humilhar diante de Deus, se vestir de sacos, como os profetas faziam. Está vendo a diferença daqueles homens para os crentes de hoje? Eles não somente criam em Deus, mas eles tinham a plena convicção de aquilo que eles estavam pedindo, Deus já estava mandando. Eles se humilhavam na presença de Deus. Eles buscavam de verdade a presença de Deus, e eles tinham certeza que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estava ouvindo a sua oração e já estava mandando resposta. Será que não é isso que está faltando hoje na vida dos crentes? Glória a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, isso não se consegue do dia para a noite. Não pense você que com uma ou duas oraçõezinhas diárias, aquela oraçãozinha superficial que você faz, ora o Pai Nosso bem rápido, coisa de 2, 3 minutos, e aí já está tudo ok, se levanta. Não pense que com esse tipo de oração você vai conseguir tocar o coração de Deus para que Deus mande as bênçãos do céu, porque não vai. Tem que ter vida de oração, irmãos. Tem que ser crente que ora, crente que jejuma, crente que busca viver na presença de Deus. Aí Deus opera. Essa é a diferença, a fé. A nossa fé precisa ser uma fé sobrenatural. Tem diferença entre uma fé natural e uma fé sobrenatural. A fé natural é você dizer assim: olha, eu tenho fé em Deus que eu vou chegar em casa em paz. Isso é uma fé natural. A fé sobrenatural é você acreditar de todo o teu coração em algo que é impossível. Aquilo que aos olhos do homem ou para as forças humanas é impossível. Aí você crê de todo o seu coração que aquilo que você está clamando, que você está buscando, mesmo sem você ver, você tem a plena certeza de que Deus ouviu e Ele já está providenciando.
a sua perdição. Esta é a fé sobrenatural. E é esta fé que está faltando. E nós precisamos buscá-la. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Glória a Jesus. Nós estamos todos os domingos fazendo uma oração na igreja, lá na sede. Nós começamos de 9 horas, 9h15 da manhã mais ou menos. Nós oramos, cantamos, louvamos, adoramos a Deus. É uma maravilha tão grande que a gente não vê o tempo passar. Quando a gente percebe, nós já temos orado mais de 1 hora, de joelhos dobrados no chão, louvando e adorando a Deus. Glória a Jesus. Como eu gostaria de ver toda a igreja neste domingo na oração. Como eu gostaria de ver. Irmãos, aqueles que não estão indo não sabem o que estão perdendo. Nós precisamos voltarmos a sermos pessoas de oração, homens e mulheres de Deus que ora, que jejuma, que busca incessantemente o Espírito Santo na nossa vida. Aí Deus vai operar. Glória a Jesus. Eu já vi Deus operar e Deus vai operar mais ainda. Glória a Deus. Quantos irmãos nós não conhecemos aqui mesmo na igreja? Nossa igreja pequenininha, simples, mas o Senhor Jesus tem operado coisas grandiosas nela. E o porquê que Ele opera? Porque nós não buscamos glória de homens. A glória de Jesus é de Deus. Nós não somos nada, nós somos pó. E iremos voltar à sepultura, ao pó da terra. Glória a Deus. Nós temos visto aqui pessoas que foram desenganadas por médicos serem curadas em nome do Senhor Jesus. Nós temos visto aqui na igreja causas que qualquer pessoa, no seu juízo normal, olhava e dizia: meu amigo, isso aí é impossível, não tem condição. E Deus foi lá e resolveu o problema. Por quê? Porque as pessoas que estavam passando pelo problema, elas buscaram através da oração e do jejum. Ou seja, através da busca incessante do Espírito Santo, Deus operou. E o nosso Deus, irmãos, Ele não morreu, Ele permanece até hoje. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8, que Jesus Cristo Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O mesmo Deus que operava milagres estrondosos há 2000 anos atrás, Ele está aqui presente hoje. Aleluia. Querendo usar os seus filhos e querendo derramar bênçãos sobre a sua igreja. Aleluia. Então Deus não mudou. Deus permanece fiel. Deus permanece. Deus quer derramar as bênçãos sobre a igreja. Deus quer ver cego voltando a ver. Deus quer operar maravilhas e ver os coxos levantando, os mortos ressuscitando, como Ele fazia com os apóstolos. Agora, será que nós estamos fazendo a nossa parte como os apóstolos faziam? Eis a diferença daqueles homens para nós hoje. Glória a Jesus. Mas nem tudo está perdido. Se nós continuarmos buscando, a glória de Deus será derramada sobre a sua igreja. Glória a Jesus. Amém? Essa mensagem em nome de Jesus. Vamos então curvar os joelhos na presença de Deus.